E essa medida está afetando milhares de descendentes italianos que emigraram, saíram de lá para o Brasil nos séculos XIX e também no século XX. Apesar dos antigos laços que unem Itália e Brasil, com uma longa história de imigrantes que atravessaram o oceano, no dia 28 de março, o governo italiano anunciou um decreto-lei com uma dura decisão. Bisnetos e tataranetos de italianos não poderão mais obter a cidadania italiana por direito de sangue, somente os filhos e netos. La riforma della cittadinanza. Ao comunicar as mudanças, o ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro Antonio Tajani informou que os cidadãos italianos no exterior passaram de 4.600.000 para 6.400.000 em apenas 10 anos. Essere cittadino italiano é uma coisa séria. Ser cidadão italiano é coisa séria, disse o ministro, e a concessão da cidadania é uma coisa séria. Infelizmente, houve muitos abusos durante anos e pedidos de cidadania que iam além do interesse verdadeiro pelo nosso país. O deputado Fábio Porta, do Partido Democrático, que representa a América Latina no parlamento italiano, disse que ficou surpreso e assustado, principalmente com o impacto do decreto na grande comunidade italiana do Brasil. O que nós não aceitamos, o que eu não aceito é um decreto que da noite por dia muda completamente a lei, elimina a transmissão de cidadania depois da terceira geração, determina que italiano somente que nasceu na Itália. O trisavô foi para o Brasil. A bióloga Beatriz Magliari é trisneta de italianos. Chegou a Roma poucos dias antes que o decreto fosse publicado na Gazeta Oficial. Onde é que essa lei te atinge? Bom, ela me traz nesse momento muita frustração, tristeza, porque a gente vendeu tudo no Brasil, nos planejamos cerca de 3 anos para vir para a Itália, tirar minha cidadania por via administrativa e residir na Itália, que sempre foi o meu sonho. Para se obter a cidadania, o ministro Tajani falou que é muito importante que o ítalo-descendente tenha uma ligação forte e afetiva com a Itália. Algumas palavras dele provocaram revolta. Não é que, siccome il tuo antenato era nato nel 1795... Não é porque alguém tem um antepassado que nasceu na Itália em 1795 e agora quer o passaporte italiano para ir a Miami que vai virar italiano. O embaixador brasileiro na Itália, Renato Mosca, está em contato com o parlamento para informar Brasília sobre os desdobramentos dessa decisão. Nós estamos, nesse momento, estudando a letra desse decreto-lei para entender exatamente qual é o alcance. E eu penso numa sociedade e brasileiros que têm esse desejo, de um dia ver reconhecido esse direito que eles têm ao nascer. Os ítalo-descendentes que protocolaram os documentos do pedido de cidadania até o dia 27 de março podem continuar com o processo. Depois disso, tudo foi suspenso. A paulistana Anne Leieri já tem o passaporte italiano, mas veio protestar nas ruas de Roma pela família. Eu estou aqui sozinha, saí do Brasil há 4 anos e meio e não vejo a hora de poder trazer as minhas irmãs para cá. Te emociona tanto? Sim, muito. Porque é a minha segunda casa. Eu tenho a bandeira do Brasil e da Itália tatuada na minha pele. Então não é só uma coisa de... Isso não é só um passaporte brasileiro ou italiano. Isso aqui é sangue, é amor. Esse decreto-lei deverá ser discutido no parlamento italiano em menos de 2 meses. Mas provavelmente a lei será aprovada porque o governo de Giorgia Meloni tem maioria na Câmara e principalmente aqui no Senado. Mas algumas mudanças poderão ser conquistadas e os representantes da oposição já se preparam para isso. Nós vamos tentar bloquear este decreto porque contestamos principalmente o método, não? Eu acho que a influência do Donald Trump, não, destas políticas muito populistas, sovranistas, nacionalistas, está também influenciando este tipo de decisões aqui no governo italiano.